todos. Hoje é dia 19 de outubro, segunda-feira, temos mais uma palestra do grupo da Fonte da Sabedoria, né? E para hoje eu escrevi assim: estamos no século XXI e até hoje a grande maioria da população não sabe ainda qual o verdadeiro objetivo da vida. E muitos nem sabem que estamos vivendo num planeta que é uma criação de Deus. E com terrível ignorância, também não sabem nem quem são eles, né? Nem sabem que somos criados com a junção de duas partes. Uma parte material, que é o nosso corpo e mente, e outra parte não material, que é a parte espiritual, que é alma. E que a nossa verdadeira vida é espiritual. Então, somos alma. Portanto, todos nós devemos viver nesse planeta respeitando as normas, os princípios e as leis de Deus, que foram transmitidos para nós através dos sábios da humanidade, como Jesus Cristo, Sócrates, Buda, Confúcio e outros iluminados. Na alma, Deus colocou todas as qualidades e características dele, que são as ferramentas que devemos usar na jornada da nossa vida, como a paciência, a compaixão, a tolerância, o autorrespeito, a benevolência, puro sentimento de amor desapegado e assim por diante. Então já nascemos com plena felicidade, plena harmonia, plena tranquilidade e plena prosperidade merecida. A alma tem vida própria, é imutável, é eterno e dotado de sabedoria. Enfim, tudo é capacitado por Deus. Ele é independente e autossuficiente. Já o nosso corpo e mente, que é matéria, não tem vida própria. É totalmente dependente, não tem sabedoria, precisa aprender, é mutante, é limitado e é temporário. Ao ser colocado nesse mundo, Deus exige que se mantenha desapegado desse mundo. Esse foi o primeiro princípio que devemos cumprir. Então, o foco e objetivo da nossa vida é se desapegar e divinizar, né? A ignorância fez o homem se apegar ao mundo material, despertando o apego e o egoísmo, que logo dominaram a mente, colecionando assim toda sorte de insatisfações e sofrimentos na vida. Hoje, as pessoas não procuram ter força de vontade, nem determinação, sinceridade e persistência suficientes para desapegar e alcançar o objetivo verdadeiro da vida. Pois as pessoas estão procurando com todo empenho e vontade fazer os seus egoísmos, seus apegos, orgulhos, arrogâncias, convencimentos, ganâncias e o status se realizarem. Hoje as pessoas estão focadas em objetivos totalmente errados, em objetivos materiais, temporários e transitórios, pois se estivessem focalizados em virtudes e valores eternos, estariam fortalecidos dia a dia. Todos deveriam administrar a sua vida e suas atividades com puro sentimento de amor desapegado. Assim, você estará vivendo
e trabalhando sem apego e sem egoísmo, né? Nunca devemos administrar usando força, a pressão, a argumentação, o autoritarismo, a preocupação, né? Então use somente seus atributos da alma, que não exige nada do próximo. Use da paciência para você mesmo, sentimento de amor, né, para consigo mesmo. Use respeito e tolerância para você mesmo. Todas as virtudes são para serem usadas para si próprio. Assim não ferirá nem a você e nem aos outros. Se você deparar com algum problema na vida, então é Deus que está sinalizando que você deve ter cometido algum erro no passado, consciente ou inconscientemente. E nesse caso também deve ser usado as virtudes para a gente mesmo, né? As virtudes são para serem usadas sempre para si próprio. Todos os erros cometidos na nossa vida são julgados através da lei de causa e efeito, que atua sobre todos, sem exceção. Então, as causas boas resultarão em consequências boas, e as causas ruins darão efeitos danosos. E esses resultados não são oferecidos por Deus. Daí a importância da prática do desapego, ou seja, a prática das virtudes, principalmente nos resultados oferecidos por Deus, né? Para não ficar revoltado, ficar nervoso, preocupado, etc. Pois Deus está apenas sinalizando que houve causa no passado para estes acontecimentos. Então não tem nada que a gente achar ruim, né? Fomos nós que criamos. É nessas ocasiões que as virtudes devem ser praticadas para si mesmo, para não dar novas causas negativas, e aí, né, serão repetidas os mesmos resultados. Precisamos estar sempre focado no objetivo verdadeiro da nossa vida. Procurar sempre estar no mundo do Criador e não no mundo criado. Para isso, o nosso sentimento de amor não pode ser temporário e intermitente. O verdadeiro sentimento de amor deve ser imutável, deve ser eterno, estável e fluir ininterruptamente. A grande maioria não consegue, pois o apego faz com que a pessoa goste de alguém ou alguma coisa nesse mundo material. Se você ama qualquer coisa ou alguém desse mundo material, o seu verdadeiro sentimento de amor não pode ser contínuo. Você deve amar o seu próprio sentimento de amor, que é Deus, para que você, alma, possa emanar o verdadeiro sentimento de amor desapegado de forma contínua, ininterrupta e eterna, independente de qualquer circunstância, acontecimentos, ocorrências, fatos ou fenômenos desse mundo material, né? É bom lembrar que é o nosso sentimento de amor desapegado que cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos, cuida das nossas finanças, cuida das nossas atividades, né?
e não o nosso apego e o egoísmo. Lembre que as virtudes que nascem da alma são indestrutíveis e eternos, assim como Deus, pois os sentimentos de amor e virtudes são qualidades de Deus, né? Lembre que praticar virtudes é praticar desapego. Portanto, quanto mais praticamos virtudes, mais nos aperfeiçoamos e aproximamos de Deus, assim como todos os sábios iluminados se aproximaram até se tornarem unos a Deus, né? Tanto é que Jesus Cristo, nos seus últimos tempos, ele sempre falava que ele e o Pai eram um só, né? Eram unos, né? Eu e meu Pai somos um, né? Devemos amar e ter devoção a Deus e ter puro sentimento de amor a Ele, que não conhece jamais desapontamentos, frustrações ou insatisfações na vida. Mas hoje a grande maioria da população são devotos de egoísmo e apego. Só tem desapontamentos, frustrações, insatisfações, medo, estresse, tristezas e daí para frente. Entenda que se você ama Deus, você ama também o que Ele te dá neste mundo material. São preciosas oportunidades que muitos chamam de presente de Deus, para você poder ganhar o que Ele quer te dar, como a paciência, como a fé, o sentimento de amor, compaixão, tolerância, autorrespeito, etc, etc. Você já reparou que o homem sempre quer eliminar as coisas ruins deste mundo e ficar só com as coisas boas? Isso é impossível. É característica desse mundo material a coexistência dos opostos, né? É como calor e frio, noite e dia, o doce e amargo, o seco e o molhado, o bom e o ruim, e assim por diante. O homem simplesmente deve usar das suas virtudes e se tornar virtuoso nesse mundo, e nada o afetará, pois todas as causas seriam divinas, que só resultariam em efeitos igualmente divinos. Assim, seremos receptores e transmissores do amor de Deus. Pela avidez que o homem se lançou em busca dos resultados nesse mundo material, ele se tornou um apegado e egoísta, distanciando cada vez mais do mundo do Criador. Assim tornou-se um devoto do mundo inferior criado. A mente pensante, que é material e desprovida de virtudes por ser matéria, conseguiu tomar conta da vida, iludindo o indivíduo apegado e egoísta, descaracterizando a sua verdadeira origem divina, servindo de instrumento destruidor da espiritualidade dos seus familiares e do seu grupo. Agora, a sua vida começou a ser impulsionada
pelas negatividades como a ganância, a arrogância, o convencimento, o status, a prepotência e assim por diante. Assim, a sua vida se tornou um mar de negatividades, como o sofrimento, as frustrações, as insatisfações, acarretando sensações de medo, de nervosismo, estresse, preocupação, impaciências, intolerâncias, etc, etc. Então, ele se lança com todas as forças para a realização dos quereres e, simultaneamente, luta para evitar os não quereres e suas aversões, como se isso fosse possível. Como o apegado e egoísta desconhece a sua natureza divina, ele também desconhece a natureza desse mundo inferior criado. Assim, ele se torna um desnorteado que apanha de todos os lados, é jogado de um lado para outro, recebe pancadas de todo quanto é jeito e bordoadas de todo quanto é lado. Ainda assim, vangloria achando que está vivendo do seu jeito, quando na realidade quem está usufruindo é o apego e o egoísmo. Nessas alturas, ele nem sabe quem ele é, dominado, escravizado pela mente material pensante. Uma situação impensável, pois se tornou um escravo voluntário, um escravo com sua anuência, uma verdadeira aberração. É o preço que se paga por escolher o caminho errado para seguir, o caminho do mundo inferior criado, ao invés de caminhar em direção ao mundo do Criador. Aos olhos dos sábios, é muito simples reverter essa caótica situação. É só desapegar. Há mais de 5.000 anos, o sábio Buda disse: não deseje e não sofrerás. É só isso. É só desapegar que todas as negatividades desaparecerão instantaneamente. E a alma assumirá o lugar da mente traiçoeira e malévola. Assim, sua vida normalizará com a direção da alma na sua vida, onde florescerá as virtudes e o puro sentimento de amor desapegado. A nossa obrigação é se manter ininterruptamente desapegado, para que o nosso corpo e mente possa servir de instrumento para a realização das vontades de Deus. Assim, finalmente você pode ser receptor e transmissor do sentimento de amor de Deus. Assim, aprendemos que devemos ter fé absoluta, eterna e ininterrupta nos ensinamentos dos sábios iluminados da humanidade. Essa fé deve vir da alma e não da mente intelectual. O sábio Jesus Cristo disse: primeiro, conquiste o reino de Deus e assim tudo mais será crescido. O reino de Deus é o reino
das virtudes e do amor desapegado, né? Então conquiste isso, né? Consiga assimilar para si, né? E assim tudo mais será crescido, né? Tudo mais será crescido, e, né, será crescido a paciência, a tolerância, a benevolência, né? A felicidade, a tranquilidade, né? A harmonia, né? E finalmente o, o merecimento, né? De bens materiais, né? Então, é importante, né, que todos, né, possam assimilar e praticar, né, o desapego. Isso é muito importante para a evolução da nossa vida, né? Porque nós temos que voltar às nossas origens e só a alma conhece esse caminho, né? Então, muito obrigado para os que ouviram essa palestra e à noite nós temos um bate-papo. Obrigado, hein?